Nosso pastor Eldo e pastora Vanusa estão viajando em uma viagem missionária, estão pregando em Minas Gerais. Desde sexta-feira estão ministrando um treinamento poderoso, é o mês da família na igreja que eles estão, e eles estão lá cooperando com o reino de Deus, e me convocou mais uma vez para estar aqui com os irmãos. Normalmente eu prego no domingo pela manhã, estou até me habituando a pregar novamente à noite, porque é uma outra dinâmica, né? Me acostumei a acordar e pregar no domingo. Agora eu acordo e fico o dia inteiro naquela expectativa, ouvindo ao Senhor, para vir à igreja e ministrar o coração dos irmãos. Então aqui estamos, glória a Deus por isso. Eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 15. Vamos ler a partir do versículo 1. Na medida que você for achando, você vai dizer: eu vou para o céu. Glória a Deus. Quem não achou, aproveita a oportunidade e diz também: eu vou para o céu, pastor. Achando ou não achando, eu vou. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre o cântico de Moisés e do Cordeiro. Diga assim: o cântico de Moisés e do Cordeiro. Essa palavra me pegou de um jeito muito forte nessa semana. Desde o domingo passado, quando ministramos Atos capítulo 3, o Senhor veio falando ao meu coração, e lendo a palavra de Deus em um dos meus devocionais, o Senhor trouxe esse texto e falou de maneira profunda a minha vida, a minha alma, e eu quero compartilhar com a igreja alguns princípios que nós podemos aprender com esse cântico que foi entoado no céu, que é o cântico de Moisés e do Cordeiro. Apocalipse capítulo 15, a partir do versículo 1, está escrito assim na palavra do Senhor: vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham 7 flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé, junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhe foram dadas por Deus. Versículo 3, com bastante atenção agora. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém, irmãos? Eu quero fazer uma introdução, quero máxima atenção, porque vou fazer uma abordagem inicial em torno de 5 minutos, e isso vai orientar tudo que vamos falar nessa noite. Como eu mencionei, o tema da nossa mensagem hoje é o cântico de Moisés e do Cordeiro. Irmãos, vivemos em uma sociedade embalada pela música. A nossa geração canta sobre tudo: amor, ódio, decepção, frustração, ira, ostentação, traição. Verdadeiramente a geração que estamos inseridos canta sobre tudo. Agora a pergunta que não quer calar nessa noite é: o que o céu canta? Pergunta assim: o que o céu canta? Se tivéssemos a oportunidade de adentrarmos pelos tabernáculos eternos e
entrar na sala do trono do Senhor, qual canção ouviríamos naquele ambiente? O apóstolo João teve um vislumbre disso. A palavra do Senhor diz, o texto que acabamos de ler, que o apóstolo João teve uma visão. Ele estava exilado na ilha de Patmos, e ali o Senhor Jesus se revelou a ele e abriu a visão espiritual dele. E nessa visão, ele viu um povo que estava no céu, no número de 144 mil pessoas. Eram homens e mulheres que haviam passado na terra pela grande tribulação, e pelo poder do sangue de Jesus, venceram a besta, o anticristo, e não negaram ao nome de Jesus. Esses homens estavam agora no céu. Foi dado a eles harpas, e eles começaram a cantar no céu. E a Bíblia faz questão de dizer o nome do cântico. Qual era o cântico, igreja? O cântico de Moisés e do Cordeiro. Vamos declarar de novo: o cântico de Moisés e do Cordeiro. A maioria dos comentaristas bíblicos vão corroborar com a ideia de que o cântico de Moisés é o cântico que está em Êxodo capítulo 15. Ali, naquele capítulo, depois que os filhos de Israel foram libertos das garras de Faraó, foram libertos do Egito, e a Bíblia vai falar que eles foram libertos através de uma obra milagrosa do Senhor. Primeiro, o Senhor ordenou que eles matassem um animal, um cordeiro, e aspergissem o sangue sobre os umbrais da sua casa. O anjo da morte passaria, e quando ele avistasse o sangue nos umbrais das casas, ele passaria sobre. Pessar, Páscoa. Páscoa significa passar sobre. O povo assim fez, matou um cordeiro, aspergiu o sangue nos umbrais das suas casas, e o anjo da morte passou sobre, e o povo de Deus foi poupado. Após esse episódio, Moisés conduziu o povo de Israel ao Mar Vermelho. Chegando diante do Mar Vermelho, o Mar Vermelho estava fechado, não tinha outro lugar para ir. Faraó com seus carros e cavaleiros estavam perseguindo o povo. Deus então, através da fé de Moisés, promove um grande e poderoso milagre. Deus vai abrir o Mar Vermelho, e a Bíblia vai dizer que o povo passou o Mar Vermelho com o pé enxuto. Quando Faraó com seus carros e cavaleiros estavam no meio da travessia, o mar retornou à sua posição original, e o povo foi livrado pelo poder de Deus. A partir dali, Deus vai conduzir seu povo pelo deserto até Canaã, a terra prometida. Quando o povo passa o Mar Vermelho, Moisés e os filhos de Israel começam a adorar e exaltar ao Senhor. Esse cântico está em Êxodo capítulo 15, e ele vai declarar as grandezas de Deus, a grandeza da obra e da fidelidade de Deus. Deus livrou o seu povo do Egito, das garras de Faraó, e é isso que aquele povo cantava com alegria. Esse era o cântico de Moisés. Essa libertação que o povo experimentou, importa dizer que foi uma libertação física e temporária. Agora, o texto fala de Apocalipse 15, que o cântico não é só de Moisés, é o cântico também do Cordeiro. E qual é o cântico do Cordeiro? O cântico do Cordeiro, ele vem complementar o cântico de Moisés. Não são dois cânticos, são
cânticos que se complementam, porque a salvação de Deus começou no início da Bíblia, percorreu toda ela até o livro de Apocalipse, e a mensagem é uma só: a salvação veio pelo Cordeiro de Deus. O cântico do Cordeiro de Deus, o cântico do Cordeiro Jesus Cristo, é o cântico da libertação total. Não é apenas uma libertação física, mas é uma libertação do pecado, é uma libertação espiritual e definitiva. A libertação começou em Êxodo, uma libertação física, temporária, mas em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, a libertação foi espiritual e definitiva, porque na cruz do Calvário, igreja, Jesus Cristo venceu as potestades, os principados, expôs eles a ignomínia, a vergonha. O escrito da dívida que havia contra nós foi rasgada, e hoje somos salvos das amarras do inimigo, somos libertos, não uma libertação física tão somente, não uma libertação temporária, mas uma libertação espiritual e definitiva. Nós estamos em Cristo Jesus, estamos nele, vivemos para ele e por ele, e somos livres para todo sempre do pecado e do diabo. Esse é o cântico do Cordeiro de Deus. Fala de uma libertação espiritual e definitiva. Não aceite, igreja, acusações do diabo dizendo que você não foi liberto pelo sangue de Jesus. Muitas vezes, quando erramos, falhamos, pecamos, Satanás se levanta para dizer: você ainda está amarrado pelo pecado, você ainda não foi liberto. Mas ouça o que a palavra do Senhor declara: se você crê no poder do sangue de Jesus, você foi liberto para todo sempre. Você é livre, porque Jesus nos libertou. Esse é o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Irmãos, essa canção que esses homens entoavam no céu nos instrui de maneira poderosa acerca do que devemos cantar, o conteúdo das nossas canções, bem como nos instrui a caminhar de uma forma que agrada a Deus. Porque eu não sei se você sabe, mas Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu gostaria de estabelecer um fundamento nessa noite para orientar a nossa mensagem. Deus não nos deu fé para nos agradar, Ele nos deu fé para que a gente agrade a Ele. Vou repetir: Deus não nos deu fé para nos agradar, Ele nos deu fé para que a gente agrade a Ele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoas que acham que Deus deu fé a elas para que, de alguma maneira, Ele a agrade, realize os seus sonhos, realize os seus objetivos. Não, Deus nos deu fé, em primeiro lugar, para que a gente agrade a Ele. A fé, irmãos, transforma o nosso estilo de vida, molda o nosso estilo de vida, para que a gente possa andar de uma maneira que o Senhor se agrada. Então diga assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Diga assim: Deus me deu fé, não para me agradar, mas para que eu possa agradá-lo. Você pode aplaudir a palavra do Senhor nessa noite? Agora observe, irmãos, algumas coisas me chamam a atenção no cântico de Moisés e do Cordeiro que estava sendo entoado por esses homens que haviam vencido a besta, o anticristo e as adversidades aqui na terra. Ouça, nós estamos falando de 144 mil
homens e mulheres que na grande tribulação perderam patrimônio, bens, dinheiro, posição social, reputação, foram humilhados, rejeitados e foram martirizados. Esses homens que estavam cantando no céu haviam passado pela grande tribulação. Era uma visão espiritual que o apóstolo João estava tendo. Eles foram mortos por não negarem o nome de Jesus. Eles não amaram mais a sua própria vida do que a vida de Deus. E quando a gente entende isso, a gente pode concluir que esses homens tinham muitos motivos para falar deles mesmos. Eles perseveraram até o fim. Eles foram fiéis até o fim. Eles poderiam estar no céu cantando sobre quão grande era a fé deles, cantando sobre a fidelidade deles, cantando sobre a coragem que eles tiveram em não negar o nome de Jesus e serem entregues à morte por causa disso. Mas não é isso que eles fazem. Eles estão no céu cantando a fidelidade de Deus. Eles não estão cantando sobre os feitos deles, não estão cantando sobre as virtudes deles, eles estão cantando sobre a fidelidade de Deus. Irmãos, ouça o que eu vou dizer à igreja nessa noite. Quem verdadeiramente ama a Deus, quem verdadeiramente tem comunhão com Deus, tem uma característica peculiar: fala menos de si e mais de Deus. Fala menos do que faz e mais do que Deus faz na sua vida. Eles não estavam falando sobre eles estavam falando sobre Deus. Não estavam falando sobre a fé deles. Por mais que a fé deles fosse uma fé grande, não era uma fé como um grão de mostarda. A fé deles havia crescido durante a perseguição, crescido durante a grande tribulação. Mas eles não estavam falando sobre a fé deles, estavam falando sobre o que Deus fazia na vida deles. Eles declaram: justos são os caminhos do Senhor, grandiosas são as obras do Senhor. Eles estavam falando de Deus, estavam falando das obras de Deus na vida deles. E essa é uma característica, irmãos, de todo aquele que ama a presença de Deus e verdadeiramente vive na presença de Deus. Fala menos de si e mais de Deus. Fala menos do que faz e mais do que Deus faz na vida deles. Esses homens não estavam falando dos seus próprios méritos, eles estavam falando da graça que havia sustentado eles. Eles estavam cantando acerca de uma graça que os havia sustentado durante as perseguições e as lutas da terra. Eles sabiam que não tinham chegado no céu sozinhos. Eles sabiam que não tinham chegado no céu pelos seus próprios esforços, mas pela graça de Deus. Irmãos, ouça o que eu vou dizer ao seu coração nesta noite. Quanto mais perto de Deus estamos, menos sentimos necessidade de sermos o protagonista da nossa história. Quanto mais intimidade temos com Deus, menos necessidade temos de ser o protagonista da nossa jornada. E eu creio que dificilmente quem quer ser o protagonista da sua história cumprirá o propósito de Deus. Sabe por quê, irmãos? O pecado do orgulho sempre vai tentar nos colocar no centro da nossa história. Se você acreditar, achar que você é o centro da sua vida, da sua história, da sua jornada, você não cumprirá o propósito de Deus. No dia que eu, como pastor, vim para a igreja,
achando que o centro da mensagem sou eu não serei boca de Deus nesse altar. Porque o centro da mensagem é Jesus Cristo. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, com o pecado do orgulho, porque o pecado do orgulho sempre vai querer te colocar no centro da sua história. Esses homens, eles tinham uma grande fé, honraram o nome do Senhor, mas no céu eles estão cantando acerca da fidelidade de Deus, da graça que havia sustentado eles. Não era o que eles fizeram, era o que Deus havia feito por eles. O apóstolo João também nos ensina isso. Quando o apóstolo João, ele vai se inserir no contexto da palavra de Deus, ele não coloca o nome dele, ele diz o seguinte: e o discípulo que Jesus amava estava com ele. Ou, o discípulo a quem Jesus amava estava com ele. Ele não falava o discípulo que amava Jesus, o discípulo que muito amava Jesus, não, o discípulo que era amado por Jesus. A ênfase do apóstolo João era naquilo que ele estava recebendo de Jesus e não naquilo que ele dava. Ele estava falando daquilo que Jesus estava fazendo na vida dele e não naquilo que ele poderia fazer. Porque quanto mais perto de Jesus alguém está, menos ele vai falar de si, menos vai falar do que faz e mais do que o Senhor faz por ele. Quem consegue entender isso? Irmãos, nós não podemos achar que somos o protagonista da nossa história. O autor da nossa história é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o protagonista da sua vida, da sua jornada. Não aceite o engano, o engodo de Satanás, que você é o centro da sua vida. Você não é. A verdadeira adoração devolve Deus ao centro da nossa vida. Sabe o que é ser um verdadeiro adorador? Não tem nada a ver com cantar, não tem nada a ver com levantar as mãos aos céus. Ser um verdadeiro adorador significa que você devolveu Deus para o centro da sua história. Se Deus é o centro, você é um adorador. Se Deus não é um centro, pode ser que você seja um bajulador de homens, de ministérios, de pessoas, mas não um adorador. Quem consegue entender isso? A sua casa adora ao Senhor Jesus, se na sua casa Jesus é o centro. As suas finanças adoram ao Senhor Jesus, se nas suas finanças Jesus é o centro. O seu ministério adora Jesus, se no seu ministério Jesus é o centro. A nossa igreja é adoradora, se nela Jesus é o centro. E eu posso falar algo para você, irmãos, nessa casa Jesus é o centro. O centro não é a pessoa de um pastor, de um pregador ou de quem quer que seja. Aqui o centro é Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor com fé, com alegria. Às vezes eu ouço alguns testemunhos e eu fico negativamente impactado. Porque tem pessoas que vão dar testemunho e ela fala mais da capacidade delas do que Deus fez. E eu sempre pergunto, quando você dá um testemunho, as pessoas saem mais impactadas com a sua capacidade ou com o poder de Deus? Porque se as pessoas, ao te ouvirem, elas saem impressionadas com o seu talento, com a sua habilidade, com as estratégias que você desenvolveu para alcançar alguma vitória, se elas saem mais impactadas com você do que com Deus, você não é um adorador. Você é um idólatra de si mesmo, que precisa urgentemente se converter a Cristo.
Sabe por quê, irmãos? Porque o verdadeiro adorador, em tudo que ele faz, o centro é Jesus Cristo. O centro é o Senhor. Não é o meu talento, a minha habilidade, não é aquilo que eu posso fazer, porque por Ele, para Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Irmãos, eu tenho plena convicção do quão dependente eu sou do Senhor. Sabe por quê? O que me faz estar aqui no altar não é a minha habilidade, que eu não tenho, não é o meu talento, que eu não tenho. Se você me vê pregando hoje, é porque a graça de Deus me capacita. Quando me converti a Cristo, eu era um homem extremamente tímido, medroso. Falar em público era aterrorizante para mim. Sabe que eu consigo hoje pregar diante da igreja? Porque a graça de Deus me basta, a graça de Deus me sustenta. Eu dependo dEle, por Ele, para Ele é a minha vida. Eu não estou aqui alicerçado na minha habilidade que eu não tenho, no meu talento que eu não tenho. Eu estou aqui alicerçado na confiança de que Ele me capacita. Às vezes as pessoas acham que quando um pastor sobe no altar, ele está preparado. Irmãos, eu nunca me senti preparado para estar no altar. Nunca. Eu nunca me senti preparado para fazer qualquer obra para o Senhor. Nunca. Mas eu me sinto capacitado pela graça dEle. Porque é diferente. Uma coisa é você se sentir preparado, outra coisa é você se sentir capacitado. E eu sei que a capacidade vem dEle. É Ele que me capacita. Não queira, irmãos, ser o protagonista da sua história, porque você não vai cumprir o propósito de Deus. Só cumpre o propósito de Deus quem reconhece que Ele é o autor da sua vida. Ele é o autor da sua jornada. Então esses homens, eles cantavam no céu, não as suas obras, não exaltavam o seu mérito por terem permanecido fiéis. Eles estavam cantando a fidelidade de Deus, quem Deus era, o que Deus tinha feito na vida deles. Irmãos, quando a gente fala de música cristã, nós precisamos filtrar as músicas que cantamos na igreja pelo cântico de Moisés e do Cordeiro. Esses homens, eles estavam colocando Jesus no centro, e as nossas canções precisam colocar Jesus no centro. Só minha esposa que deu um aleluia, hein? Obrigado, irmão. Ela sempre honra minha vida. Eu só preciso do aleluia dela para continuar firme no propósito do Senhor. Amém ou não amém? Glória a Deus. O que eu estava falando mesmo? Eu sou um pastor que tem TDAH, viu, gente? As nossas canções têm que ser filtradas pelo cântico de Moisés e do Cordeiro. Quantos podem dizer glória a Deus? Irmãos, às vezes é cada música, que misericórdia. O filtro é simples. Jesus é o centro ou o homem está no centro da canção? Se o homem está no centro, sai do repertório. Se Deus está no centro, está no repertório. Amém, irmãos? Amém. Sabe outro ponto que eu acho interessante? Nesta oração que esses homens estavam fazendo, que era uma oração em canção, o cântico de Moisés e do Cordeiro, nessa canção não há nenhuma queixa por Deus haver permitido que eles sofressem na terra. Esses homens tinham sofrido muito na terra, perderam bens, patrimônio, morreram, foram martirizados porque não negaram o nome de Jesus. Eles poderiam estar cantando um questionamento: por que Deus permitiu eu passar por essa dificuldade? Por que desse sofrimento? Igual muitas vezes a gente vem para a igreja e fica cantando tragédia.
fica cantando nossas mágoas, fica cantando quão sofrido está a nossa vida. Isso não é adoração, irmãos. Esses homens, eles poderiam cantar um questionamento: onde estava Deus no dia que eu fui perseguido? Onde estava Deus no dia mais difícil da minha vida? Onde estava Deus que permitiu que os inimigos dele fizessem de mim um Marte? Eles poderiam estar ali fazendo uma queixa a Deus através desta canção. Mas ouça, irmãos, quando o Senhor reuniu esses 144 mil homens, não os reuniu para dar uma explicação do porquê eles haviam passado por adversidade na terra. Esses homens foram reunidos para serem expostos à glória de Deus. E a partir desse momento que eles são expostos pela glória de Deus, eles passam a ver todo o sofrimento que eles viveram aqui na terra pela perspectiva da eternidade. E pela perspectiva da eternidade, tudo faz sentido. Na perspectiva humana, a gente questiona: por que Deus? Na perspectiva humana, a gente questiona: Senhor, por que dessa adversidade? Na perspectiva humana, a gente questiona: onde estava o Senhor no dia mais difícil da minha vida? Mas diante da glória de Deus, a gente passa a ver tudo pela perspectiva da eternidade. E na perspectiva da eternidade, irmãos, tudo faz sentido. Não precisa de explicação, basta a glória de Deus diante de nós. O Senhor não reuniu esses homens para dar uma explicação, mas para dar uma resposta através da manifestação da glória dele. Porque, irmãos, a glória de Deus é a resposta para a dor que a nossa alma sente. A glória de Deus é a resposta do porquê passamos por dificuldades, o porquê passamos por lutas. Não há explicação racional para a forma que Deus trabalha em nossa vida, mas quando estamos mergulhados em meio à glória de Deus, a glória de Deus, irmãos, é uma resposta que sacia nossa alma. Não é uma resposta racional, é uma resposta espiritual, é uma resposta que invade o nosso ser e nos fortalece. Não é preciso de explicações naturais, a glória de Deus é a resposta. Por isso eu quero falar para os irmãos: mergulhe na presença de Deus, mergulhe na glória de Deus, e você terá resposta para a sua alma batida, e você terá resposta para o porquê das suas adversidades. Agora ouça, não é uma resposta racional, é uma resposta que invade o seu ser e te toma por completo. É a glória de Deus invadindo a sua vida e te capacitando. Quantos conseguem entender isso? Recentemente, um pastor na nossa igreja perdeu a sua filha, uma menina nova. E às vezes são situações, irmãos, que não tem explicação. Foi ter um bebê, teve uma complicação, o bebê ficou vivo e ela faleceu. Que dor, irmãos. Que luta, irmãos. Eu acho que é uma inversão natural um pai enterrar um filho. Não tem explicação. Agora ouça o que eu vou dizer para a igreja. Jesus não nos prometeu uma explicação para as nossas adversidades, mas Ele nos prometeu que estaria conosco pelo século dos séculos. Ele prometeu dar a nós da sua presença, prometeu dar a nós a sua glória. E a resposta de Deus, irmãos, para as adversidades e lutas, para as perdas que muitas vezes enfrentamos na vida,
é a glória de Deus. Aqui, quando esses homens estão cantando a fidelidade de Deus e não as suas mágoas, suas dores, aqui tem um princípio poderoso. O princípio a resposta é a glória de Deus, é a presença de Deus. Irmãos, quem vive em comunhão com Deus não permanece caído. Quem vive em comunhão com Deus não permanece abatido. Quem vive em comunhão com Deus não para nas adversidades, porque a glória de Deus te levanta, a glória de Deus te sustenta, a glória de Deus te unge e te capacita a continuar a caminhada. É a glória de Deus. A glória de Deus, irmãos, é a resposta. Diga assim: a glória de Deus é a resposta. A glória de Deus, irmãos, é a resposta. É por isso que nós temos que buscar a face do Senhor com muita fé, de maneira intencional, proposital. Nós não podemos, irmãos, acordar pela manhã cedo e nos dar o luxo de sair de casa sem buscar a face do Senhor. Não saia de casa sem ser revestido pela armadura do Senhor. Antes de você colocar o seu pé na rua, fala: Senhor, coloque em mim o capacete da salvação, me dá a espada que é a sua palavra, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, a sandália da anunciação do evangelho. Me revista com toda a armadura do Senhor, para que eu possa ser fortalecido no dia da adversidade. Mas a gente faz tudo, mas não ora. A gente se importa com o café, com o pão físico, mas a gente não se importa com a presença de Deus. E depois a gente reclama que estamos abatidos, desfalecendo na fé. Na semana passada, nós ministramos nesse altar Atos capítulo 3. E falamos que o milagre aconteceu na vida de um homem coxo de nascença, porque Pedro e João tinham um horário marcado com a oração. Era às 3 horas da tarde, era a oração das 3 horas, e eles estavam lá, subindo para o templo, para honrar a sua agenda com Deus, para honrar o seu compromisso com Deus, e por causa desse compromisso, subindo para o altar, eles se encontram com um homem que estava coxo desde que nasceu, mais de 40 anos, coxo de nascença. O milagre que aconteceu na vida daquele homem foi preparado previamente pelo compromisso da oração de Pedro e João. Sabe quando o milagre acontece na sua vida? É no seu compromisso com Deus. É quando você honra a sua aliança com Deus. É quando você honra a sua agenda de oração com o Senhor. Foi assim que o milagre foi gestado na vida daquele homem, em Atos 3. E é assim que o milagre é gestado na sua vida, é através de oração, é através de compromisso com Deus. E eu falei o seguinte: se você não tem o horário para orar, você não vai orar nunca. Quem não tem um horário determinado para orar, não ora nunca. Eu vou orar quando sobrar um tempo. Quando vai sobrar um tempo? Nunca. Porque o diabo, sabedor da sua agenda desorganizada, o diabo, sabedor da sua falta de prioridade, vai sempre colocar um problema para você resolver e nunca vai faltar tempo, nunca vai sobrar tempo. O milagre na sua história vai acontecer no seu compromisso com a oração. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu gosto sempre de ensinar isso à igreja. A oração é uma posição espiritual. A oração não é só falar, declarar. A oração não é apenas ouvir a Deus. A oração é uma posição que você vive. Jesus certa vez disse: quando você for orar, entrando no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em secreto, e o pai que te vê em secreto
te recompensará. O tema não é oração, tinha que estar escrito no texto, e o Pai que ouve as suas orações, mas o texto está falando, e o Pai que te vê orando. Sabe por quê? Porque oração é uma posição espiritual. A oração é um lugar de dependência que Deus olha para você e te encontra lá. Quantos podem dizer glória a Deus? Pode aplaudir com fé, com alegria. A oração é uma posição. Por isso que o texto diz, e o Pai que vê em secreto. O Pai tem que olhar para nós e ver a gente na posição de dependência. Ele tem que olhar para a gente e nos ver na posição de submissão. Eu estou aqui, Senhor, aguardando a sua palavra, aguardando a sua direção, aguardando o mover do Senhor. Eu ajo de acordo com a sua palavra, eu faço o que o Senhor declara que eu faço. Isso é oração. Pode aplaudir com fé. Diga assim: oração é dependência. Porque tem gente que ora muito, mas ora de si para si. Não está disposto a ouvir os comandos do Senhor, a voz do Senhor, para caminhar na direção dEle. A oração, irmãos, não é você apresentar uma lista a Deus e pedir que Deus abençoe seus planos. A oração é um papel em branco, onde você fala: Senhor, escreve o que o Senhor tem para a minha vida. Lembra que eu falei semana passada? Salmos 139, versículo 16. Porque o Senhor tem escrito, todos os nossos dias estão escritos e determinados. Irmãos, se o meu dia e o seu dia está escrito e determinado pelo Senhor, eu não vou orar pedindo a Deus para abençoar o meu dia. Eu vou orar e falar: Senhor, abre os meus olhos para eu ver o dia que o Senhor escreveu para mim. Abre os meus olhos para que eu possa discernir o dia que o Senhor determinou para mim. Eu não vou orar: abençoa meu dia. Eu vou pedir: Senhor, abre os meus olhos para que eu entre na sua agenda. Abre os meus olhos, abre o meu entendimento, para que eu viva a agenda do Senhor. Irmãos, o Senhor tem impactado a minha vida nesses dias. E o Senhor tem tocado na rebeldia da minha alma, na desobediência da minha alma. E Ele tem dito: filho, volte ao lugar onde eu conduzo a sua vida nos mínimos detalhes. E o Senhor, irmãos, tem me espremido. Ele não está deixando passar nada nesses dias. Nada. Ele está me corrigindo nos detalhes. Ele tem dito: eu sou seu pai, e o pai corrige quem ama. Eu tenho dito: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Pode corrigir. Sabe por quê, irmãos? Correção é só para filho amado. Sabe por que o pai te corrige? Porque ele te ama, não é porque ele te odeia. Correção é uma atitude paternal, de disciplina sobre aqueles que Deus ama. Às vezes, eu já contei essa história aqui na igreja, acho que no culto pela manhã. Teve uma época na minha vida, eu já era crente em Cristo Jesus, porque às vezes a gente, mesmo sendo crente, dá umas vaciladas, né? A gente dá umas escorregadas. E eu vi um monte de gente fazendo uma coisa errada e se dando bem. E eu comecei a relativizar. Pensei: isso é besteira, Deus não se importa com isso. Vou fazer também. Todo mundo fez, deu certo, na minha vez deu errado. Falei: vai ter algum problema comigo, Senhor? Não é possível, todo mundo fez, deu certo, comigo deu errado. Eu falei: por que, Deus? Ele falou: porque você tem pai, e o pai corrige a quem ama. É igual quando o irmão vem cheio de bugiganga do Paraguai, todo mundo passa, ele para. Sim ou não? Todo mundo passou. Aí você fala: agora tu não passou, eu vou aproveitar e vou aumentar a minha compra.
acima da cota, não vou declarar. Aí vem cheio de bugiganga. Quando chega na sua vez, o fiscal para. Por que na sua vez parou? Porque você tem pai. E o pai corrige quem ama. Aí você pensa, Deus é injusto. Todo mundo fez, deu certo. Mas você não é todo mundo. Você tem pai. Irmão, deixa eu falar algo para você. Não queira fazer algo errado diante da presença de Deus. O pai vai te corrigir. E não adianta ficar de biquinho, não adianta ficar chateado, não adianta falar, o Senhor não me ama. Ele vai continuar te corrigindo. Porque Ele te ama. E Ele não vai deixar você pecar em paz. Continua, para. Continua. Às vezes tem que perguntar, né? É bom perguntar para saber. Né, Gabriel? Então, vamos continuar. Diga assim: o pai corrige quem ama. O pai corrige o filho que é amado. Irmãos, o Senhor, Ele vai usar de todas as ferramentas espirituais, de todas as circunstâncias aqui na terra, para nos atrair à presença dEle. Porque Ele prefere que a sua vida dê errado, mas você seja salvo. Ele prefere que você passe por dificuldade financeira a vida inteira, mas que a sua alma seja preservada para a glória eterna. O compromisso de Deus conosco é com a nossa salvação. Ele não nos prometeu carro, mansão, não nos prometeu prosperidade financeira, Ele nos prometeu prosperidade na alma. Aleluia! A prosperidade é na alma. E ouça o que o Senhor fala ao nosso coração nessa noite. Prosperidade não é ganhar, prosperidade é não perder. O apóstolo Paulo certa vez declarou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é o seguinte: passei por muitas lutas, mas elas não roubaram a minha fé. Isso é a prosperidade. Prosperidade não é ganhar, é não perder a sua fé quando você passa por dificuldades. A prosperidade bíblica é isso. Mas os coaches de hoje em dia falam: você é águia, voe como águia. Irmãos, o Senhor nunca falou que nós seríamos águia. Ele falou que a gente seria pomba. Amém, pastor Jonathan? O Senhor falou: seja simples como a pomba. Papo de ser águia, papo de pastor coach. A gente foi chamado para ser pombas. Pomba é na simplicidade do evangelho. É isso que... Você sabe o que significa? O que é, pastor Jonathan? Hã? Mas não é verdade? Você é águia. Irmãos, esse conceito entrou na igreja. Nós somos pomba. Temos que caminhar na simplicidade da pomba, na dependência do Espírito Santo. Quantos podem dizer glória a Deus? Eu vou continuar aqui, vou voltar para o texto aqui, senão a gente não acaba a mensagem hoje. Aleluia! Então diga assim: a glória de Deus explica tudo. A glória de Deus, irmãos, explica tudo. Está com dúvida acerca de alguma coisa que está acontecendo na sua vida? A glória de Deus explica tudo. Está com dúvida do porquê o Senhor está permitindo que você passe por essa luta? A glória de Deus explica tudo. Mergulhe em Deus, busque a Deus, e a glória de Deus vai trazer resposta para a sua alma. Quantas vezes, irmãos,
eu cheio de medo, de questionamentos, de dúvidas, e eu mergulhava na presença de Deus, e a glória de Deus me saciava. Ele não me dava explicações do porquê eu estava passando por aquelas coisas, mas eu estava saciado pela glória dele, e isso me habilitava a continuar caminhando. Sabe do que você precisa? Não é de mais um culto, você precisa mergulhar na glória de Deus. Você não precisa de mais um treinamento, você precisa mergulhar na glória de Deus. Você não precisa de mais uma canção, você precisa mergulhar na glória de Deus e ser encharcado, envolvido pela glória do eterno. A glória é a resposta para nós. Aleluia! Isso aconteceu com Jó, igreja. Deus não deu explicações a Jó do porquê passou por tanto sofrimento. Jó perdeu filhos, perdeu patrimônio e perdeu até a sua esposa, porque no final a esposa olhou para Jó e falou: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele perdeu sua esposa emocionalmente também, ele perdeu tudo, não sobrou nada para Jó. Jó entrou numa crise de fé, e Deus não dá explicações a Jó em nenhum minuto, porque a gente acha que Deus tem que dar explicação a nós de tudo que acontece na nossa vida. Irmãos, vamos parar de mimimi, vamos parar de meninice na fé. Olha como que Deus trabalha com Jó, 38 capítulos, e Deus não fala nada com Jó acerca do que ele estava passando. Aí, em Jó 38, versículo 3, projeta, Jó 38, versículo 3, essa é a primeira vez que Deus vai falar com Jó, depois de todo o sofrimento que ele tinha passado. 38 capítulos, e Deus não tinha falado com Jó. Jó, cinja os lombos como homem, pois eu lhes farei perguntas, e você me responderá. Olha a primeira coisa que Deus fala com Jó: Jó, seja homem. Meu Deus do céu, se fossem os crentes de hoje em dia, estou chateado, vou sair da igreja, o mundo me ama, Deus não me ama, os crentes mimimi. Cinge teus lombos como homem. Sabe por que Deus falou isso com Jó? Porque no capítulo 1, Deus deu testemunho de Jó para o diabo. Foi Deus que começou a conversa com o diabo. Você viu meu servo Jó? Homem justo, íntegro, temente a mim. E aí o diabo falou: mas também o Senhor dá tudo para ele. E aí começou um processo onde Deus permitiu que algumas adversidades acontecessem na vida de Jó. Mas o que Deus está falando é: Jó, sustenta o testemunho, porque eu dei testemunho de você para o diabo. Não me decepcione, Jó. Cinja teus lombos como homem, para de mimimi. Eu dei testemunho de você para o diabo, eu falei de você para o diabo, que você é um homem justo, íntegro, e você não me serve só pelo que eu te dou. Você me serve porque você me conhece. Então, sustenta o testemunho da fé. Essa palavra é para nós nessa noite. Irmãos, vamos sustentar o testemunho da fé. Não importa as adversidades, não importa as lutas, não importa as tribulações, fomos chamados para sustentar o testemunho da fé. É na hora da dificuldade que mostramos a nossa força. Quantos podem dizer glória a Deus? Por isso que Deus fala: cinja teus lombos como homem. Aí ele vai no versículo 4, Jó 38, 4. Jó, onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Jó estava numa crise de fé, e o Senhor começa a revelar a soberania dele para Jó. Jó, você não entende como que eu sustento o universo, e você quer compreender a forma como eu trabalho na sua vida, a forma como eu trabalho na vida dos homens, a forma
Como eu faço intervenções na humanidade? Me responda, Jó. Como que eu sustento o universo? Se você pode responder, responda. E Jó ficou sem resposta. Sabe por quê? Porque ali Deus estava revelando a sua soberania a Jó, ampliando a revelação de quem ele era dentro de Jó. E o Senhor vai fazendo várias perguntas para Jó. Aí olha o que acontece em Jó. Cadê o texto? O Senhor, Jó 38, 5, vamos ler, deixa eu ver se é esse texto. Não é esse texto, mas depois que o Senhor amplia a revelação de quem ele era dentro de Jó, Jó vai falar: Senhor, antes eu te conhecia. 42? Vamos lá, Jó 38, 42 ou 42? Capítulo 42, vai. Jó 42. Qual é o versículo, pastor Jonathan? Me ajuda a pregar. 2. 3. Alguém acha aí no celular que era esse texto, gente? Jó 42. 5. Aleluia. O Senhor não ia me deixar envergonhado aqui no altar. Jó 42, 5. Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos dar um aplauso bem forte ao Senhor? Por que Jó declara isso, irmãos? Porque a revelação do caráter de Deus se expandiu dentro dele. E quando isso aconteceu, ele conheceu mais do Senhor. E ele declarou: eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos podem te contemplar. Sabe uma outra história que eu lembro, e eu vou caminhar para o final? Eu lembro de Maria e Marta. Jesus estava longe de Betânia, e Marta mandou um recado para Jesus: avisa a Jesus que aquele quem ele ama está enfermo. Fala que Lázaro está enfermo. Jesus, irmãos, só saiu do lugar que ele estava 2 dias depois. Quando ele chega em Betânia, já tinha 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado. Lázaro morreu. E olha o que acontece, quando Jesus chega, João capítulo 11, versículo 21, olha o que Marta fala. João 11, 21. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora olha o versículo 32, essa foi a fala de Marta. Agora a fala de Maria. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Feche a porta em nome de Jesus, diáconos. Traz as crianças para cá e fechem a porta. Fechem as portas. Calma, irmãos. Feche as portas, o Senhor está conosco. Pode fechar lá a porta da igreja. Amém? Me sinaliza aí, Gabriel, está tudo ok? Amém? Fechou tudo? Glória a Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então observe, irmãos, a gente está caminhando para o fim da mensagem. Maria e Marta tinham um nível de fé. Qual era o nível de fé? Nós cremos que Jesus cura.
Nós cremos que Jesus tem poder sobre a enfermidade, porque olha o que elas declararam. Vamos esperar essas crianças entrar? Amém. Glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Está tudo certo, gente? Amém. Então observe, Maria e Marta tinham um nível de fé. Qual é o nível de fé? Nós cremos que Jesus cura, porque elas falaram: se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Agora ouça, este nível de fé se tornou em um limite para elas. Por quê? Porque Lázaro morreu. E elas não criam ainda que Jesus tinha poder para ressuscitar mortos. Então o que Jesus precisa fazer? Jesus vai ampliar a revelação de quem Ele era dentro de Maria e Marta antes do milagre acontecer. Olha o texto, João 11:25. Então Jesus declarou a Maria e Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Antes de Jesus ressuscitar Lázaro, Ele ampliou o nível de revelação que Maria e Marta tinham acerca dele, porque até então só conhecia Jesus como o Jesus que cura o cego, o Jesus que cura o coxo, mas agora Jesus está dizendo: eu não sou somente aquele que cura, eu sou aquele também que ressuscita os mortos. Eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, antes de Deus aumentar a sua fé para que o milagre aconteça, Ele vai aumentar o nível de revelação de quem Ele é dentro de você. Aplauda com fé o Senhor. Foi isso que o Senhor fez com Maria e Marta. Aumentou o nível da fé dela através de aumentar o nível do conhecimento que elas tinham do caráter de Deus. E o texto vai dizer, João capítulo 11, versículo 40. João capítulo 11, versículo 40. Jesus respondeu: Maria e Marta, eu não disse a você que se você crer, você verá a glória de Deus? Irmãos, qual era o propósito desse milagre? Não era apenas ressuscitar Lázaro, era revelar a glória de Deus para Maria e Marta. Era expandir dentro delas a revelação de quem Jesus era. E sabe, igreja, nessa noite o Senhor quer expandir o nosso nível de revelação acerca de quem Deus é. Ele quer aumentar o conhecimento em nós do que Ele é, do caráter dEle, para que a nossa fé continue crescendo. A nossa fé cresce na medida que o nosso conhecimento de Deus cresce. Quanto mais você conhece a Deus, mais você tem fé. Quantos podem dizer glória a Deus? Quanto mais você conhece a Deus, mais você tem fé. Que o Senhor possa revelar a nós da sua glória nesta noite. Que o Senhor possa revelar a glória dele ao seu coração. A resposta, irmãos, é a glória. Diga: a resposta é a glória. Quantos vão buscar a glória de Deus como nunca na sua vida? Vamos buscar a glória de Deus, irmãos, para que possamos andar fortalecidos em todo o tempo. Nós não precisamos de explicações, precisamos da glória dEle. O que o mundo precisa não é de pessoas bem-sucedidas, o mundo precisa de pessoas cheias da glória de Deus. Aleluia! Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.